Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Existe um ladrão dentro das nossas casas, dentro das nossas vidas, que está nos roubando do nosso bem mais precioso. Pareço dramática? E é dramático mesmo, nós vamos falar sobre isso. Oi, minha amiga, tudo bem? Meu nome é Nelma Cristina, eu sou psicóloga, gosto da linha da psicologia positiva, é aquela linha com a qual eu mais me identifico. Mas hoje nós vamos conversar não como psicóloga e paciente, nós vamos conversar como amigas. E nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Mas antes de falar, vamos dar vou te localizar aqui, porque eu escolhi esse assunto. No programa passado, eu falei sobre aceitação, que nós temos que aceitar os fatos da vida, a doença, às vezes que nós já temos uma doença crônica, ou a nossa complexão física, altura, idade, nossa pele, nosso corpo, do jeito que é. Que há sabedoria em nós aceitarmos o que não pode ser mudado. Mas eu também falei sobre nós mudarmos algumas atitudes, alguns hábitos nossos que realmente podem modificar, não modificar assim completamente, mas melhorar a realidade que a gente vive. Por exemplo, se eu tenho uma doença crônica que já não vou sarar dessa doença, o que eu posso fazer, que hábitos de saúde eu posso ter para ter uma melhor qualidade de vida com essa doença? Eu falei de alguns hábitos e uma das coisas que eu falei que nós tínhamos que melhorar é diminuir a nossa ansiedade, cuidar da nossa saúde mental diminuindo a ansiedade. E agora eu sei que muitas pessoas vão falar assim: não, ansiedade eu não posso mudar, eu sou assim, eu sempre fui assim. Então calma, vamos pensar um pouquinho. Às vezes, realmente, as pessoas podem nascer com uma situação já de nervosismo, alguma característica que as fazem mais nervosas, mas eu não estou falando aqui, não vou falar aqui da ansiedade como doença, como patologia. Eu vou falar aqui sobre nervosismo, aquela pessoa muito nervosa, porque há uma confusão aí de termos, né? Às vezes a gente fala ansiedade, a pessoa vai pensar naquela transtorno de ansiedade generalizada, não é isso. Aquele nervosismo que nos acompanha sempre, que está sempre com a gente, que a gente percebe, uma hora a gente percebe que está falando muito alto, está falando muito rápido, como eu estou falando agora também, por causa desse nervosismo também de estar falando com vocês. Mas voltando, não estou falando da ansiedade como doença, mas como nervosismo, tá bom? Então, o que acontece com esse nervosismo, com essa ansiedade que a gente tem durante os nossos dias, durante o nosso dia, durante a nossa vida? Então, a gente está aqui, está pensando no futuro. Por exemplo, eu posso estar aqui pensando o que eu vou fazer para o almoço, o que eu vou fazer para o almoço de amanhã, mas o que eu vou fazer na semana que vem? Será que vai dar tempo disso, daquilo? Quem tem filhos, né? O que acontece? Eu tenho que tomar conta do meu filho, ou quem toma conta dos netos? Tenho que pegar meu neto em algum lugar. Então a gente está sempre aqui, com o nosso corpo aqui, mas a nossa mente em outro lugar. A gente está aqui resolvendo os problemas, por exemplo, da semana que vem. Estou resolvendo problemas que vão acontecer semana que vem. Ou então, eu estou agora aqui pensando no que aconteceu ontem, na semana passada, geralmente me culpando, né, me responsabilizando, mas lembrando de uma maneira ruim. E pensando no futuro de uma maneira preocupada. Não pensando no futuro, nossa, amanhã vou fazer uma viagem, como vai ser bom. Geralmente não é assim. Geralmente a gente está nos preocupando com o futuro, quer dizer, com uma situação ruim, e lembrando do passado, de alguma coisa que aconteceu no passado, para ficarmos tristes com aquela situação, ou para nos culparmos, lembrando de alguma coisa que a gente fez errado. Acontece isso com você? Você tem esse tipo de atitude? Agora, por que será que nós somos assim? Por
que será que as mulheres são assim? Uma das coisas que acontecem com nós mulheres, não sei por que que a gente chegou a essa conclusão, é que a gente tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Nós já temos aquela ideia de que as mulheres fazem muitas coisas ao mesmo tempo. As mulheres têm a capacidade de estar fazendo almoço, atendendo o telefone, às vezes com o celular aqui no ombro, conversando com a criança, conversando com o marido. E os homens não são assim. Pode ver, se você der uma atividade para o homem, ele vai fazer aquela atividade, enquanto ele não acabar, ele não vai se preocupar com outra atividade. E a mulher não, a mulher acha que sim, eu posso fazer duas atividades. Eu posso estar conversando com o meu marido, lavando a louça, com uma panela no fogo, pensando em outra coisa que eu estou resolvendo já aqui na minha cabeça. Bem, cientificamente, ninguém pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou nós damos atenção para uma coisa, ou nós damos atenção para outra. Damos mais atenção para uma atividade e menos atenção para outra. É por isso que, às vezes, a gente está esquentando uma comida, lavando uma louça, falando com uma pessoa, aí a comida queima, nós já respondemos errado para a pessoa, nem sabemos o que nós fizemos, se a gente lavou a louça ou não, fazemos algo duas vezes, salgamos uma comida demais, a outra a gente deixa sem sal por causa disso. Então, uma das coisas que nós precisamos aprender é desacelerar na nossa vida. Nós temos que aprender a desacelerar. Se você está conversando com seu marido, fazendo almoço, lavando a roupa, pensando na roupa que está lavando, com muitas atividades, pensando no seu filho ou no neto que tem que buscar, nós temos que repensar realmente o nosso dia. Por que nós estamos fazendo tantas atividades ao mesmo tempo? Se cientificamente já está provado que nós não podemos fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo, pense nisso. Não dá para a gente diminuir um pouquinho as nossas atividades? Se a gente já começa o nosso dia atrasado, aquela pessoa que quando pula da cama já acha que está atrasado, a gente não consegue sair da cama um pouquinho mais cedo, ou então tentar dividir as responsabilidades das atividades da casa com outras pessoas? E isso é um outro ponto, que nós, mulheres, temos um padrão de excelência em nossas atividades. Por exemplo, nós temos um padrão de limpeza de casa. A casa, na nossa opinião, só vai estar limpa se nós fizermos isso, aquilo, estiver no nosso padrão ouro, né? E às vezes a mulher que é assim, que acha que só o meu padrão de limpeza de casa é o certo, essas mulheres têm até dificuldade de pôr uma pessoa para limpar a casa, porque ela fala assim, não, a pessoa que eu puser para limpar a casa não vai limpar do meu jeito. Eu já tentei, eu já pus, ela não faz isso desse jeito que eu faço. Então, quando nós temos esse padrão muito alto de limpeza, de lavar roupa, de fazer comida, sei lá o quê, nós não temos coragem de deixar para as outras pessoas fazerem para nós. Nós não delegamos. Ah, se eu deixar tal coisa para o meu marido fazer, ele não vai fazer do meu jeito. Se eu deixar para o meu filho fazer, ele não vai fazer a tempo. Mas você tem que responsabilizar as pessoas. As pessoas têm que ser responsabilizadas pelas atitudes dela. Você não acha? Se o meu filho, se eu deixo alguma coisa para o meu filho fazer, ele não vai fazer daquele jeito que eu faço, eu tenho que ensiná-lo até que ele faça. Se eu deixo algo para o meu marido, ele não quer fazer, nós temos que conversar direito. Até porque, como eu falei, como eu falo com mulheres, assim que já estão na casa dos 60, como eu, nós estamos falando, se você tem filhos ainda que moram na sua casa, nós estamos falando de filhos adultos. Se você é casada, você já está casada há um determinado tempo, a gente tem a capacidade já de conversar com nossos maridos, né? Eu tenho que ter a capacidade de conversar com meu marido, explicar a situação. Olha, eu estou pegando muitas atividades para mim, essas atividades estão me deixando ansiosa, não estão me fazendo bem. Além disso, minha amiga, você ter mais tempo, um pouquinho de mais tempo para você,
significa você ter mais tempo para fazer aquelas outras atividades que eu falei. Cuidar da saúde, ler, são outras atitudes boas que nós temos que ter, que nós falamos. Agora, se você tem um tempo todo tomado para as atividades da casa, para fazer atividades que outras pessoas poderiam estar fazendo, como é que você vai fazer essas atividades? E, além disso, além da gente ter pouco tempo, porque nós estamos fazendo muitas atividades, um dos nossos problemas também que nos causa essa ansiedade é nós nos acharmos responsáveis por tudo que acontece à nossa volta, pela saúde das outras pessoas, pelas atitudes que elas estão fazendo de certo ou errado. O meu marido já me falou, até me chamou um dia a atenção, que ela falou: olha, quando você está falando, por exemplo, quando você está falando do seu pai, dos problemas que ele tem, você já começa a ficar nervosa, como se você se responsabilizasse, como você se achasse responsável por todos os problemas de saúde que ele tem. Mas não é assim mesmo? Nós não ficamos assim? Todas as pessoas ao nosso redor que convivem conosco, pode ser marido, filho, o cachorro, né, o seu animalzinho de estimação, às vezes os pais mais velhos, o neto, às vezes o filho que você já educou, você ainda se responsabiliza pelos erros que ele tem até agora. Então o nosso culpômetro está sempre lá em cima. Esse é um dos problemas que nos deixam ansiosas também. Se aconteceu algo com meu filho, a responsabilidade é minha. Se hoje o meu filho não trabalha, eu eduquei mal. Ou se hoje meu filho, sei lá, trabalha demais, eu que pus muitas responsabilidades nas costas dele. Se meu marido hoje me trata assim, é porque eu permiti. Se hoje, sabe, é muita culpa que nós temos nas nossas costas. Por que isso? Porque também nos ensinaram que a mulher é responsável por tudo, desde lá de Adão e Eva, né? Foi a mulher que trouxe o pecado no mundo. Será que a gente tem que carregar então a culpa do mundo nas nossas costas? Será que a gente não pode entender essa história lá da Gênesis como algo figurado? Será que a gente não pode dividir a culpa então? Se uma pessoa trouxe o pecado para o mundo, o homem foi responsável também, a cobra. Vamos dividir as culpas aí? A gente tem que pensar nisso. Nós não podemos carregar toda a culpa do mundo a vida toda. Então, vejam bem, atitudes que a gente pode fazer para diminuir essa nossa ansiedade, esse nosso nervosismo durante o nosso dia. Então, atitude número 1, pare de ficar remoendo o passado, se culpando pelo passado e se preocupando pelo futuro, tente estar mais no tempo presente. Outra atitude, você tem que aprender a delegar as suas atividades do dia com as pessoas que vivem com você, seja filho, seja marido. Se você mora sozinha, às vezes a pessoa mora sozinha, pode ser que você esteja pegando outras atividades de outras pessoas. Às vezes a pessoa que é aposentada acha que tem que fazer muito mais, tem que ajudar muito mais pessoas. Cuidado, não pegue tantas atividades, tá, de vida. Outra atitude, abaixe um pouquinho as suas expectativas em relação à limpeza da casa, às atividades que são suas. Se você delegar, se você aprender a delegar, você tem que aceitar que as outras pessoas vão fazer no tempo deles, do jeito deles, não no seu tempo, no seu padrão de qualidade. Aceite isso. E a terceira atitude, eu vou falar só essas, tem muitas, mas eu vou falar só essas porque senão a gente ficaria aqui falando por muito tempo. A terceira atitude é a culpa. Livre-se da culpa. Você não pode se sentir tão culpada, tão responsável por tudo que acontece ao seu redor. Nós não controlamos tudo, nós temos que deixar, até temos que ter fé em Deus, fé na vida, que as coisas vão se resolvendo. Então, às vezes, a gente fica tão preocupada com algo, com algum problema, se sentindo responsável e tal, e isso não vai acontecer. Então, vamos nos perceber da culpa que nós carregamos. Tá, mas o que eu falei hoje é que a ansiedade, esse é o programa, a ansiedade está nos roubando o nosso bem mais precioso,
E que bem mais precioso é esse que a ansiedade está nos roubando? Esse bem mais precioso que a ansiedade nos rouba, esse nervosismo está nos roubando, amiga, é o tempo de qualidade conosco mesmas. O tempo de qualidade que eu posso passar comigo mesma. Que tempo de qualidade é esse? Então, veja bem, uma das coisas que acontece comigo, eu percebi, estou tentando agora me policiar. Por exemplo, você está lavando louça, no meu caso, estou lavando louça. E ao invés de eu estar ali presente lavando a louça, eu estou lavando um copo, outro copo, eu estou lavando louça, pensando já na próxima atividade que eu vou fazer e depois a próxima e que eu já estou atrasada. É como assim, se eu tivesse que fazer aquilo muito rapidamente para fazer outra coisa. Então, eu não estou vivendo esse tempo, que é importante, esse tempo de estar comigo mesma naquela atividade. Por exemplo, fazendo café, eu até coloquei isso no Instagram. O café, para as pessoas que gostam de café, é uma bebida muito prazerosa, mas o cheiro do café é um cheiro delicioso. E eu até falava assim: quando você estiver fazendo café, aproveite aquele momento, aquele ritual, é quase um ritual, igual o ritual do chá para os ingleses, é o ritual do café para nós que gostamos. Aproveite aquele momento, imagine que coisa mais prazerosa você pôr a água na chaleira, pôr o pó no seu coador, pôr a água depois no pó do café e sentir aquele cheiro, aquele é um prêmio. Você consegue fazer isso? Às vezes a gente vê uma imagem tão boa de uma pessoa em uma atividade, parece que ela está naquele flow, né? Aquela corrente tão calma, tão feliz, e a gente não consegue. É isso que a ansiedade está nos roubando, esse tempo de qualidade com a gente mesmo. Essa maravilha que é você estar numa atividade só pensando naquela atividade, presente ali, feliz por aquilo. Será que você consegue fazer isso? Pode ser difícil, mas será que você conseguiria pelo menos tentar um dia fazer uma atividade e pensar: estou aqui fazendo essa atividade, isso é o que eu tenho que fazer, depois farei outra? E se algum pensamento do passado vier na sua mente, você falar: não, isso já passou. E o futuro? Não, o futuro eu vou resolver depois. Né? O que diz Cristo na Bíblia: basta a cada dia o seu mal, basta a cada momento ali o mal, porque eu não consigo resolver o problema de amanhã hoje. Eu nem sei qual problema surgirá amanhã. Então vamos pensar sobre isso. Não deixe que a ansiedade roube esse bem precioso que você tem, que é você mesmo. Então, essa foi a nossa reflexão, né? Nosso papo de hoje. Vamos pensar sobre isso. Se você concorda, fale que você concorda. Se você discorda, diga no que você discorda, tá bom? Vamos conversar e chegar a algumas conclusões na nossa vida para fazer a nossa vida melhor. Então, eu espero você no próximo programa, tá bom? Até lá!